Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está olhando esta aula. Aqui é o Bruno e esta é a nossa nona aula, né? Uma aula de revisão que eu preparei para vocês entenderem, aprofundar um pouco mais o conhecimento de todo o conteúdo que a gente já percorreu nessas 8 aulas anteriores. Tá? Agora as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, talvez, para que você possa começar a executar de fato o trabalho dentro das plataformas digitais e obter melhores resultados aí nas suas vendas. Então a aula de hoje a gente vai rever, né, o que é a jornada do consumidor, a importância do relacionamento, o processo de coleta de dados, o funil de vendas e a automação. Tá? O que eu quero falar para vocês, essa aula ela vai ter dois momentos. Vai ter um momento aqui que a gente vai revisar algumas coisas que a gente já viu e vai ter um segundo momento onde eu vou passar para vocês no quadro a prática de como fazer cada etapa. Tá? Então a gente vai ter um outro momento aqui que a gente vai usar o quadro aqui, um quadro físico mesmo, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a criação do anúncio, a coleta dos dados e a venda propriamente dita, tá? Deixa eu ver aqui. Então, assim, nas últimas aulas, né, entendemos que todo consumidor tem uma jornada de compra, né? Então, você mesmo quando está em casa aí e precisa de algum produto, você tem uma jornada de compra. Você quando decide comprar algo, você tem uma jornada de compra nisso, né? Todos nós somos consumidores, né, de algum produto, de algum serviço, e todos nós temos uma jornada de compra para esse produto e para esse serviço, tá? Aprendemos também que cada cliente tem uma linguagem específica, né? Então eu não posso sair por aí falando a mesma coisa para todos os clientes, porque eu vou perder muitas vendas se eu sair por aí falando exatamente o que eu falo para um, eu falo para o outro. Não funciona assim. Cada cliente tem uma linguagem específica. Aprendemos então que o produto é genérico, né? E a oferta ela tem que ser específica, tá? Então a oferta ela é direcionada para um público específico, né? Mas o produto ele atende vários outros tipos de público. Depois a gente aprendeu que o relacionamento com o cliente é muito importante, né? Então manter o relacionamento com o cliente antes da compra, depois da compra, ele é muito importante e muitas empresas negligenciam isso. Eles querem vender, mas não querem gerar relacionamento, né? Ou pensam que o relacionamento ele só é feito com o cliente que comprou, né? E não é assim que funciona. A jornada de vendas dentro das plataformas digitais, a gente viu algumas coisas, né? Viu nas últimas aulas como que eu crio uma arte para o meu anúncio, como que eu crio mais ou menos ali a questão do anúncio, né? E por cima a gente deu uma olhada nisso e a gente viu também como que cria um formulário no Google Drive que é para armazenar os dados do teu cliente de forma 100% gratuita, tá? Existem outras ferramentas mais profissionais, né, que podem ser utilizadas para armazenar esses dados, que vão te dar uma automação maior, né, um controle melhor sobre esses dados, mas elas são pagas, né? Então, por enquanto, a gente vai tentar fazer tudo da melhor forma possível, mas de forma 100% gratuita, tá? Se alguém tiver interesse depois em saber os nomes das ferramentas pagas e o que mais elas permitem, me perguntem que eu vou passando. Bom, e depois a gente viu, né, a jornada de vendas dentro das plataformas digitais. Então, assim, todo cliente tem uma jornada de compra, né? Então, se você está em casa agora e está com fome, provavelmente tu vai executar uma jornada de compra. Tu vai abrir o teu celular, tu vai pesquisar no Facebook, tu vai pesquisar no Google comidas, ou tu vai pesquisar locais para te almoçar, locais para te jantar, né? Ou tu vai pedir uma teleentrega, né? Depende do comportamento ali de cada pessoa. Mas se tu tem a dor específica nesse momento, tu vai pesquisar, certo? Mas tu pode estar em casa também e não estar com fome, né? Já ter comido algo e tal, e não estar com fome nesse momento. E aí tu
tá olhando o teu Facebook, tá olhando o teu Instagram e tu tá vendo alguns vídeos, né, de comidas boas ali, deliciosas dentro dessas duas plataformas. Esse conteúdo, ele tem o poder de despertar, se não naquele momento, no momento futuro, o desejo da compra, né, que é o conteúdo de qualificação. Então, por exemplo, eu não estou com fome porque eu já comi, mas eu gostaria de comer isso na parte da noite, né? Então pode já me despertar o interesse de compra desse produto no segundo momento, tá? Então esse é o poder do conteúdo de qualificação, né? Então, ou pode ser assim, um anúncio que fale sobre um jantar romântico para casais, e aí eu acabo comprando isso, né, sei lá, num restaurante, alguma coisa assim, para levar a minha esposa e tal, de uma forma que naquele momento eu não tinha fome e eu não tinha essa ideia, mas aquele conteúdo acabou me transformando num comprador, esquentando o lead até me transformar num comprador, né? Então são algumas ocasiões aí que pode variar, e é importante a gente entender esses dois passos, porque existe o cliente quente, né, que a gente viu, que é aquele cara que está sentindo a dor e ele precisa comprar, e existe aquele cliente que não está nem aí, né, não está tranquilo, não é para ele naquele momento, mas o teu conteúdo ele pode começar a esquentar esse cliente até o momento dele comprar, beleza? Depois a gente vai falar um pouquinho de anúncio, né? Que o anúncio tem o poder de despertar esse interesse, que foi justamente o que eu acabei de falar ali, né? Ele pode estar no momento, né, de compra quente, que é aquela pessoa que está sentindo a dor, ou ele pode ser um cliente frio, que tu pode começar a esquentar ele com o tempo, tá? Com o tempo, com o conteúdo, mostrando o quanto aquilo é importante ou é bom para ele, tá? Dependendo do quanto você entende da mente do seu cliente, consegue despertar o desejo ou dores nele, mesmo que ele ainda não tenha. Isso é um fator muito importante dentro do setor de vendas, não só digital, mas também físico, e que eu vejo muitos vendedores que não sabem disso, né? Entender a mente do teu cliente é entender a jornada de compra dele, é entender o que realmente transforma ele de um cliente tranquilo para um cliente comprador, né? Que tipo de frase, que tipo de história, que tipo de gatilho eu preciso utilizar para que ele entenda a importância do meu produto na vida dele, né? Então, isso tem muitas pessoas que, quando eu faço os treinamentos de venda, eles me questionam assim: ah, Bruno, mas com o teu produto é fácil de fazer isso, quero ver fazer com o meu. Todo o produto ele serve para resolver ou uma dor ou um sonho, né? Então todo o produto se encaixa nesse mesmo patamar. A diferença está na comunicação, como tu apresenta aquele produto para o teu cliente. E pode perceber, os melhores vendedores, se tu tem empresa e tem vendedores dentro da tua empresa, os melhores vendedores, os que vendem mais, os que batem meta, são aqueles vendedores que entendem a jornada do teu consumidor. Então ele sabe exatamente o que ele vai falar para aquele cliente, para que ele tome a ação de compra, né? Você pode perceber isso, que é exatamente isso que faz. Então o bom vendedor que entende de fato a jornada de compra, a mente do cliente, o que gera dor e sonho nele, ele consegue vender muito mais, né? E o anúncio é a fonte de tráfego. Então, quando a gente entende, né, de posse desse conhecimento sobre a jornada do consumidor, a gente anuncia isso através das mídias digitais. Lembrando que tem muita gente que faz venda nas mídias digitais, né, que vai lá e coloca o valor do produto, coloca o produto específico lá, o produto genérico lá e quer vender, né, não funciona, né. Pode até funcionar e vender para um ou dois, mas não vai vender massivamente. Então, assim, as mídias digitais, elas são fonte de tráfego, os anúncios são fontes de tráfego. É como os anúncios, eu considero ele como um shopping center, onde todas as pessoas estão lá, porém nem todo mundo é meu público, então eu preciso selecionar muito bem e conhecer a jornada do meu consumidor para que eu oferte justamente para aquelas pessoas, né? Penso o seguinte, eu estava aqui gravando a aula e passou um carro de som aqui anunciando, né?
Tem muitas empresas que utilizam esse meio de divulgação. E não há nada de errado quanto a isso, todo marketing é bem-vindo. A grande diferença entre anunciar nas mídias digitais e anunciar, por exemplo, num carro de som, é que esse carro de som ele estava passando aqui e muitas pessoas que estavam na rua, que ouviram esse carro de som, não têm o menor interesse naquele produto, né? As mídias digitais, tu consegue segmentar quem vai ver o teu anúncio. Então, assim, vamos pegar aqui essa propaganda aí que passou do carro. Era a propaganda de um mercado, se eu não me engano, específico, anunciando um produto. Acho que, se eu não me engano, era carne, alguma coisa assim, promoção de carne. Era alguma coisa assim, tá? Vamos pegar aqui esse mesmo mercado, essa mesma empresa, e fazer um impulsionamento aí nas mídias digitais, onde eu pudesse selecionar as pessoas que gostam de churrasco, as pessoas que têm por hobby procurar receitas de carne na internet, as pessoas que moram próximo do mercado, né, próximo daquela região. Eu posso fazer cruzamento de dados, as pessoas que gostam, né, de churrasco e que estão passando pelo momento ali pela região do mercado. Então eu posso fazer vários tipos de segmentação. Então, assim, vamos supor que essa empresa ela deve ter gastado aí, sei lá, não sei quanto tempo ela vai deixar o carro anunciando na rua, mas deve ser, não sei no estado, na cidade de vocês, quanto custa a hora de um carro de som, mas aqui, se eu não me engano, está em torno de R$35. Se eu tivesse pegado esses R$35 e investido diretamente no Facebook, segmentado público, a probabilidade de eu atingir em torno, dependendo da cidade, em torno aí de, sei lá, 100, 200 pessoas que tenham interesse em carne, que tenham interesse em churrasco, que moram próximo, é muito grande. Já é diferente da questão do carro, que ele não pode segmentar as pessoas que escutam o anúncio dele ou não, né? Então essa é a diferença. O anúncio, ela é a fonte de tráfego que vai fazer com que o teu cliente chegue até ti, tá? O próximo passo, né, é a landing page, é o site, né? Na verdade, assim, é o site, tá? É onde o teu cliente vai ser direcionado, onde tu tira ele do Facebook e leva ele para uma outra etapa, né? Pensa o seguinte, o Facebook, ele tem todos os cadastros dos teus clientes lá dentro, Facebook, Instagram e outras mídias sociais, mas esses cadastros são deles. Então é o seguinte, vamos supor que tu criou uma página aí na internet e a tua página está indo muito bem, as pessoas interagem, você realiza vendas por essa página e tal, mas um belo dia tu acabou cometendo um erro e muitas pessoas não gostaram e começaram a denunciar a tua página, né? E aí a tua página sai do ar. Significa que todo o teu negócio foi por água abaixo. Agora, se tu tem um site e tu manda os teus clientes para o site, este site ele é teu. E aí tu pode ter a captura dos dados do teu cliente. E uma vez capturados os dados do teu cliente, não tem mais. Esses dados ficam contigo, né? Tu pode exportar em planilha de Excel e tal. E esses dados vão ser para sempre teu, a não ser que tu coloque fora. Mas não tem como o Facebook te banir ou te proibir de usar os dados. Não, tu coletou os dados dentro do teu site, os dados são teus, tá? Onde a gente aprendeu então, né, que a landing page é a página que geralmente recebe o tráfego que vem do Facebook e armazena os dados dos possíveis clientes, tá? A gente aprendeu aqui, nessas últimas aulas, o formulário do Google Forms, que não é uma landing page, mas serve como solução paliativa para que a gente possa armazenar os dados de uma forma melhor, né, e poder trabalhar em cima deles. O seu site tem que ter o pixel do Facebook, tanto o pixel do Facebook quanto a questão do Google, né, Google Analytics e tal, o Google ADS, para que essas ferramentas comecem a entender o teu público, porque dessa forma tu consegue anunciar por valores muito mais baixos
E o Facebook, tanto o Google, conseguem encontrar com muito mais facilidade os teus clientes. Então, eles conseguem indicar com muito mais facilidade aquele cliente que está mais propenso a comprar, que procura o teu produto ou no Google, ou no Facebook, ou nas mídias digitais. Né? Então, esse é a grande diferença de ter um site normal e de ter um site otimizado para marketing digital. Tá? Isso futuramente a gente vai explicar como funciona a questão do pixel, e como coloca o pixel e como tu faz isso. Mas aí tu precisa ter uma ferramenta profissional para que isso tudo funcione. Mas é importante, para quem já tem, coloca o pixel lá e vamos que vamos. Tá? Então, basicamente essas são as etapas, né? Tem mais uma etapa aqui que é o conteúdo de qualificação, eu já ia esquecendo. Né? Então, para que serve o conteúdo de qualificação? Serve para quebrar as objeções e as dúvidas do teu cliente, serve para atrair o tranquilo e transformar ele num cliente em potencial, serve para gerar autoridade, né? Para mostrar que tu sabe do assunto, que tu entende do assunto, que tu sabe que teu produto é bom, serve para coletar os dados, serve para mostrar a sua entrega, né? O que tu promete, que tu cumpre, serve como pequenas provas do seu produto, né? Aquela questão do abacaxi, né? Então eu entrego algumas provas do meu produto para que o cliente entenda, veja se aquele produto é bom, veja se aquele produto é para ele e tome a decisão de compra a partir daí, usando o gatilho da reciprocidade, certo? O conteúdo de qualificação, ele é o melhor vendedor, porque ele vende 24 horas por dia, né? Não descansa nunca, tá? Então, enquanto tu está dormindo, o conteúdo de qualificação está trabalhando em prol do teu negócio, em prol do teu produto aí. E vale muito a pena, e 90% das empresas não criam conteúdo de qualificação, porque dá trabalho. Mas aonde dá trabalho é onde a gente tem as oportunidades, porque nem todo mundo vai querer fazer, né? Então, essa é a ideia. Perfeito? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Então, a hora de começar a pôr as coisas em práticas, né? Então, de posse das dores e dos sonhos do cliente, que a gente já entendeu nas últimas aulas, a gente vai começar a fazer a jornada do cliente. Depois de posse dos conteúdos de qualificação, é hora da gente gerar a lista e começar a produzir a lista do meu negócio, do meu produto em específico. Então, assim, como tu já entende as dores do teu cliente, os sonhos do teu cliente, é hora de começar a anunciar, né? Então, agora na próxima etapa da aula, a gente vai para o quadro onde eu vou falar de anúncio. Quais as etapas, quais os 3 tópicos do anúncio que tu precisa te preocupar, né, na hora de colocar o anúncio em prática. Depois a gente vai falar da questão da coleta desses dados e depois a gente vai falar um pouco mais sobre a oferta em específico, como que tu vai fazer essa oferta para o cliente, beleza? Então, já voltemos com a questão prática aí do quadro. Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí à nossa aula, para a gente poder entender um pouco mais sobre a questão dos anúncios, a página de captura e tudo mais, como todo o processo funciona. A gente já entendeu ali a linguagem do cliente, como que a gente tem que conversar com esse cliente, sabendo que a oferta do produto é específica e o produto é genérico, tá? Então aqui no quadro eu exemplifiquei um anúncio no Facebook, aonde a gente tem a copy, tá? Que é o texto persuasivo. O que é uma copy? A copy é um texto que faz com que a pessoa fique interessada no teu produto, né? Ou pelo menos interessada em ver o conteúdo que tu está oferecendo logo abaixo. Se é um vídeo, se é uma foto. Se é uma foto, geralmente quando tu posta aqui uma foto e usa uma copy, a copy ela é muito mais persuasiva. Mas quando tu utiliza um vídeo aqui como conteúdo, a tua copy aqui em cima ela é menor, né? Então o cliente não precisa ler tanta copy para poder tomar ação que está no conteúdo. Ele vai ler essa copy, a gente já chamaria de uma headline de repente, ou algum texto, pode ser copy igual, tá? Mas é um texto menor que também é persuasivo, mas que faz ele tomar ação para ler ou ver
o conteúdo, né? Tem essa diferença. Se fosse uma foto, aí a copy ela é mais extensa, fazendo com que o cliente possa interagir com o conteúdo, né? E na verdade assim, o conteúdo ele vem muito na copy daí, tá? Se aqui é imagem, tá? Como a gente utiliza muito vídeo, eu recomendo vocês utilizar bastante vídeo, porque hoje 70%, já chega a quase 70% do conteúdo na internet em vídeo, então a gente está deixando de ler textos para utilizar muito mais vídeos, para dar o play em vídeo mesmo, né? Então eu recomendo que usem conteúdos em vídeo, ou screencast também funciona bastante. Mas tem pessoas que preferem escrever e-book, então a tua copy ela vai ser mais persuasiva. Tu tem que usar muito mais gatilhos na copy, escrever um texto que dê vontade do cliente ler o texto até o final, isso é muito importante, tá? Então assim, os anúncios no Facebook eles funcionam da seguinte forma: a gente tem o texto persuasivo que a gente chama de copy, a gente tem o conteúdo, que é o que vai no meio, e a gente tem a headline, que é o título. Então, o que é uma headline? Headline, né, a linha vermelha ali, né? Então, a parte da headline é um texto curto que seja matador, né? Um exemplo, descubra como aprender marketing digital em 10 minutos, né? É uma promessa, isso aqui é uma promessa que tu faz, tá? A copy é uma explicação dessa promessa e o conteúdo é todo o conteúdo dessa promessa. Então, basicamente, os anúncios funcionam assim. O que a grande maioria faz é, eles não escrevem um texto persuasivo aqui, a headline também não é persuasiva e, consequentemente, o conteúdo perde o valor, porque não chamou atenção nessas duas coisas para a pessoa poder clicar no play. Então, se tu conseguir entender isso, vai fazer os seus anúncios converterem muito mais aí no Facebook e nas mídias sociais, certo? Bom, então a gente entendeu um pouco mais como funciona o Facebook, né? Ou as mídias digitais basicamente funcionam quase todas assim. Desse outro lado aqui, eu coloquei uma seta aqui, né? Porque aqui é a fonte de tráfego, é onde as pessoas estão, tá? Então quando ela clica aqui, para onde que eu mando ela? Ela pode assistir o vídeo e vai ter um botãozinho ali, saiba mais, né? Após eu clicar ali no saiba mais, para onde eu vou? Aí a gente vem para página de captura, tá? Que é onde eu começo a coletar os dados do meu cliente a ponto de ele poder eu poder ficar com o cadastro dele. Lembrando que o Facebook, como eu falei anteriormente, ele detém um cadastro lá dentro do Facebook. Então, se a minha página no Facebook sair do ar, eu perco totalmente o meu negócio. Então, a gente traz ele para uma página de captura dentro do nosso site ou do Google Forms, que nem eu expliquei na última aula, e aí eu obtenho esses cadastros para o meu negócio, para eu poder trabalhar em cima dele, tá? O que é importante ter numa página de captura? Né? Eu coloquei ele em cima, não apareceu muito bem no vídeo. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui do lado. De captura, tá? O que é importante eu ter numa página de captura? Eu escrevi ali em cima, head. Então, headline. Então, lembra da headline aqui, que é aquela linha que tu escreve que é matadora, que é a promessa? Ela vem logo em cima, tá? Depois eu tenho o conteúdo, que é o vídeo, né? Ou vídeo, ou texto, enfim, eu posso ter o conteúdo aqui, tá? Embaixo eu tenho a explicação, né? Então, viu como muda? Né? Olha como que era no Facebook, olha como que é uma página de captura. Na página de captura eu também posso colocar muito mais coisa, muito mais informação. Eu posso detalhar muito mais o que é essa promessa, por que ela funciona. Eu posso colocar depoimento, eu posso colocar uma infinidade de coisas aqui. Mas basicamente, pelo Google Forms vai ficar mais difícil. Mas dá para coletar nome, e-mail e WhatsApp, né? Então, numa página de captura, basicamente é isso. Tu tem a headline, que tu pode ter no Google Forms também.
tu tem o conteúdo em vídeo, lá no Google Forms dá para colocar conteúdo em vídeo também. Tu tem uma explicação mais daquele conteúdo, tá? Só que no Google Forms tu não consegue colocar depoimentos, não vai conseguir colocar muito texto ali para explicar, também fica muito maçante. Mas tu consegue colocar o formulário de captura de dados, né? Então no formulário de captura de dados eu escrevi aqui, ó, nome, né? Então primeiro campo nome, e-mail, WhatsApp e o botão de eu quero saber mais sobre essa oferta, ou esse produto, ou esse programa, enfim. Aí depende muito do que tu está prometendo. Pode perceber o seguinte, ó, etapa 1, etapa 2, tá? A terceira etapa é a etapa de relacionamento, que a gente viu, ou de conversão. Se tu já vem fazendo um relacionamento com esse cliente, tu já pode trabalhar a conversão com ele. Mas se tu não vem, eu recomendo que tu esquente esse cliente. Então, como que a gente faz isso? Através do conteúdo de relacionamento que a gente viu lá nas aulas, né? Tu vai desenvolver alguns conteúdos para ele e vai começar a esquentar esse cliente aí, tá? O que é importante aqui, tá? A gente tem aqui o anúncio, que é muito importante tu saber fazer uma copy bem feita. Tu tem o conteúdo que tu produziu para esse anúncio e tu tem a headline desse anúncio, tá? Aqui tu tem a tua página de captura, aonde tu vai ter ali, no mínimo tu tem que coletar o nome, e-mail e o WhatsApp ou o telefone desse cliente, tá? Para que tu possa fazer a oferta depois para ele. Perfeito? O que diferencia o que diferencia o número de cadastros? Aqui a gente vai entrar em algumas peculiaridades que a gente não tinha visto antes na aula, tá? Eu fiz um anúncio, escrevi uma copy, coloquei um conteúdo, digitei uma headline e impulsionei isso no Facebook e eu coloquei R$100 aqui nesse anúncio para eu fazer o teste, tá? E aí eu vi que as pessoas clicam, né? Eu atingi, vamos supor aqui, 1000 pessoas, tá? 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, eu recebi um cadastro. O que acontece aqui? Tá? O meu anúncio tá bom, a minha copy tá boa, o meu conteúdo tá bom, a minha headline tá boa, tá convertendo o clique, mas a minha headline não, desculpa, a minha página de captura não tá boa, então não tá convertendo em cadastro. Então eu tenho que prestar atenção nisso. Vamos supor que seja ao contrário, né? Ou melhor, dificilmente vai ser o contrário, mas vamos supor que eu investi ali R$100 e eu só tive 30 cliques. 30 cliques e eu tive um cadastro. Meu número de cliques está baixo. Então quer dizer que eu preciso melhorar minha copy, ou preciso melhorar meu conteúdo, ou preciso melhorar a minha headline. E aí eu faço outro anúncio e vou testando. Troca a copy. Vamos ver como é que vai converter. Aumentou o clique? Não. Troco o conteúdo, aumentou o clique? Não. Troco a headline, aumentou o clique? Ah, beleza, aumentou. Então, melhorou o anúncio, vai ter mais cadastro aqui, tá? Então, esse é um dos processos que vocês podem começar a entender um pouco mais para poder ter mais cadastros e, consecutivamente, mais vendas. Então, assim, etapa 1, etapa 2 e agora a gente vai para a etapa 3. O que é a etapa 3, tá? A etapa 3 é a tua ou página de vendas. Deixa eu colocar com esse aqui que está mais forte. Vamos considerar a etapa 3 as seguintes questões, tá? Aqui eu vou colocar página de vendas. Você pode ter uma página que fale mais sobre o teu produto, que dê características, que dê depoimento. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma página de vendas que mostra as pessoas que compraram, a satisfação delas, o que o produto faz, qual o resultado que o produto, né, costuma ter ali junto com o cliente, quais as principais dúvidas do meu cliente quando compra. Então tudo isso vem para dentro de uma página de vendas. E aí
no final dessa página eu tenho um botão comprar. Eu tenho um botão comprar nessa página. Essa página é a terceira etapa do processo. Anúncio, captura de dados, envio o cliente para a página, tá? Se eu já tenho relacionamento. Se eu não tenho relacionamento, que é o que a gente começou a desenvolver, e aí a gente precisa esquentar o cliente, eu mando ele para um funil. Funil de vendas. Uma sireninha. O que é o funil de vendas, tá? O funil de vendas é e-mail 1. Deixa eu passar aqui o... Então, assim, dentro do meu funil de vendas, eu tenho vários conteúdos que eu entrego ou por e-mail, ou também posso entregar, se eu vou conseguir desenhar aqui, pelo WhatsApp. Vou colocar aqui um telefonezinho aqui. Posso colocar a entrega também pelo WhatsApp. Tá? Então, eu posso entregar esse conteúdo ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Então, primeira etapa, anúncio. Segunda etapa, cadastro. Terceira etapa, relacionamento. Feito isso, né, construído isso, tu pode gerar um relacionamento e, por último, página de vendas. Ou pedir para o teu vendedor ligar e fechar a venda. Então, esse é o processo mais automatizado, sai do anúncio, vai para a página, gera relacionamento. Esses conteúdos, lembra que o conteúdo ele fica por um longo tempo, máximo que precisa de uma atualização, e depois uma página de vendas, ou a ligação de um vendedor e tal, ou tua ligação para fechar de fato a venda com o cliente. Então, essas 3 etapas foi o que a gente aprendeu da aula 1 até a aula 8. Agora é importante entender que para que isso tudo funcione, eu preciso olhar o meu negócio da ótica do consumidor, de quem está comprando o produto, senão nada adianta. Se eu olhar com a ótica do empreendedor, do empresário, eu não vou conseguir fazer com que a minha comunicação chegue até o cliente, porque eu não vou entender das dores e dos sonhos desse cliente e como que eu falo que o meu produto resolve aquele problema, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tem ali na nossa comunidade do Telegram, o formulário de tira dúvidas, coloca a dúvida lá, a gente grava uma nova aula aí para vocês. Um grande abraço e até mais.